having me here, Andrea, Leslie, Paloma. It's a great pleasure. You know, DMV, I've known about DMV since, although I'm only 20 years old, I've known about DMV for about 30 years. So I know it's a great certification body known internationally, very well known in Europe, where I am right now. So thank you so much for inviting me to share a little about part of what's my heart that's really important to me, this standard. So I'm just kind of go first a little over the history of ISO 7101. You may know a little about it, you may know nothing, but I just thought it would be interesting for you to kind of know where it came from. So um, about like 10 years ago, I was doing a lot of work internationally in different hospitals. And I noticed, so I have a quality background before I became a nurse. So working around the world, I noticed that there was all different levels of quality. And what we needed was really some basic, really good standard based on universally accepted quality criteria that everyone could use. So I did some research. You can see there on the like best practices, which were based on the World Health Organization publications on quality planning. There was some publications by the World Bank and the OECD over, you know, best practices. And then finally, ISQA, a lot of the members of ISQA were members of these different publications. They were members of the committee who wrote the standard. So we got best practices. So at that time, I was working on my master's degree in global health. And my thesis was bringing all of this research together and coming up with a framework for high quality healthcare. So this master's later went to ISO in Geneva and became the framework for what you now see as a global standard. So every word of this standard, I know exactly where it came from and who it came from, because it was a process of a long journey, and then it ended up in this standard. So the next stage through ISO, we gathered a team of about 60 global experts from all the WHO regions, which there are 6, and all the different income class categories. So low income, low middle income countries, because we didn't want the standard to be written just by a Western point of view, because that's not adequate, and we can all learn from each other. So finally, you know, we get together, we write the standard, and then our convener, our chair, Dr. Adam Leyland from BSI in the United Kingdom, came up with our slogan, and it is for the world, by the world, meaning we want this standard to be for the world, but it must be written by the world. So that's a little history, and I think now we're going to have a quick translation here. Bom, então a doutora Ângela trouxe um pouco da história da construção da ISO 7101, né? Então ela traz que foram participantes que compuseram 6 pessoas do grupo técnico. Essa norma ela busca trazer sempre a pesquisa das melhores práticas. Então, para isso, organismos internacionais como a Organização Mundial de Saúde, né, como a OECD, como o ISCO também reconhecem essa norma e foi trabalhada as melhores práticas baseadas nessas pessoas que compõem esses organismos mundiais. Ela traz sempre uma melhor prática para o desenvolvimento de uma qualidade de alta performance dentro das instituições de saúde, na diretriz da ISO, né, como guia, como norteador para a construção dessa norma, com mais de 60 pessoas ao redor do mundo nessa construção. E ela traz, por último, que a norma, quando ela traz o For the World, by the World, que é a norma pelo mundo e para o mundo, né? Nesse ciclo global de desenvolvimento para melhoria do sistema de gestão da qualidade com alta performance, para que ele possa ser realizado nas instituições de saúde.
Ready? Okay, so whenever I give a presentation, I know this is a lot of words, but I really try to tailor the standard or why we need the standard to the country that I'm speaking in. So these are all recent statistics. The bottom are all the references if you want to look at any of them up. But why do we need high quality healthcare in Brazil? Well, in 2023, we had close to 500,000, well, 400,000 healthcare incidents, so safety incidents were recorded by the National Sanitary Surveillance System. But they think that there is still underreporting, and I think that's in any country. No one wants to report the bad things that happen. In Brazil, the average spending per person is 1,700 USD, whereas the average of all the OECD countries is 5,300. So it's well below the average. So what does that mean? We have to do better with the small amount of money that we have. So we have less financing. So we really need to have effective and efficient systems. Every year, I believe the SUS does the Listo de Alto Risco de Administração Pública Federal. They make a list of risks that are present. And they said that in 2024, they said that the sustainability of the SUS is at risk because of litigation, inflation with healthcare supplies and services. So once again, we have a problem with financing. Another thing I noticed doing research is there's still a lot of racial inequalities as far as healthcare in Brazil. So this standard is really tailored to address that problem. And finally, just a statistic. So you have approximately 7,300 hospitals in Brazil. The statistics I can find show that 621 hospitals in Brazil are accredited. That's not even 10% of the hospitals or the clinics. So that's a big deal. There's a big gap there. And then of those, 424 are accredited by ONA. So I think it's important that we mention them, not only because they're very active in Brazil, but most of you know about them. So these are just some statistics about the need. Paloma? Bom, a doutora Ângela traz as estatísticas de incidente no Brasil, publicado pela Anvisa, né? Então ela traz a taxa de 368.895 acidentes reportados. Ela traz a preocupação pela subnotificação desses acidentes. E quando ela contextualiza quanto que é gasto da renda para investimento em saúde, então é 1,7 per capita, né, de gasto com a saúde, sendo que a OECD ela traz uma média de 5,3. Então ela contextualiza que a gente precisa fazer mais com menos dinheiro, né? Então ela traz essa perspectiva e ela fala que do contexto de sustentabilidade do nosso sistema único de saúde, do SUS. Então, ela traz que ele está em risco, seja pelo crescente de gastos, né, pela inflação, pela judicialização que a gente vive e por toda a cadeia de suprimentos. E ela traz como fator importante as desigualdades sociais e raciais de acesso à saúde no Brasil. E ela traz a estatística de 7.309 hospitais no Brasil, destes 621 hospitais acreditados, então ela traz que é menos de 10% dos hospitais são certificados, então que a gente ainda tem um gap, né? A gente tem uma janela importante de atuação dentro desse contexto. Ok. So, I am not someone to ever say that one standard is better than another. Everyone should choose what works best for their hospital. But once again, every country that I present to, I like to bring up the standard that they know probably the most and kind of show how
meshes very nicely with ISO. So I know a lot of you know about ONA. So I just wanted to show you that, when you look at the ONA level 1, 2, and 3, all of those elements are also included in ISO 7101. So I put the little clauses over there where you can see. Now, you're not going to learn all of this right now, but what I wanted to show you is that they're very complementary. You could have both and cover the standards. You could have one or the other. You could start with one and go to the other or whatever. But just to kind of, for those of you who wanted to know the differences, these are ISO doesn't have levels, the standard, it's all in one standard, but you can see how that they can fit together. Paloma? Bom, aí ela traz a ONA, né, como nossa certificação e os níveis de certificação da ONA, ONA nível 1, nível 2 e nível 3, e aí faz um paralelo, um comparativo da segurança com as cláusulas da ISO 7101, da gestão, nível 2, também com as cláusulas, e também do nível 3, excelência e gestão, com as cláusulas que a ISO 7101 abarca. Ela falando assim, então, que tem um paralelo entre as normas, e esse paralelo, ele garante que as normas são convergentes e que as normas conversam entre si para dar conta de todo esse escopo e necessidade de serviço de saúde. Pronto. Right. So I love this standard. There are so many things that are my favorite things about the standard. So I just picked a few because I'm sure you will, over time, learn more and more about them when you go to classes. So there's so many special things that I picked out what I thought that were things that are different and important. So one area, so the standard goes from the requirements of the standard are in sections 4 to 10. And the section 8 is called people-centered care. And this really goes beyond, I always say that healthcare delivery is a science. We know that, right? But it's also an art. And the art of healthcare is what really makes, patients a holistic approach that really helps them get better. So this is a very special section of the standard, and you can see I just made it into a pie chart, but there's a general section. We talk about service user experience, this because the patient is not the only service user, right? So we have patients, families, caregivers. Some places we even have the community is involved in people's care. So we have a whole section about, mapping the journey and of the experience of the service user. We have there's a section on compassionate care. So we define in the standard what compassionate care means. So each organization has to show, mandatory, what they are doing and how they are measuring, how they are showing being compassionate to patients. Also, there's a really important section on inclusivity and diversity. And what we mean by this is, every patient may come with different beliefs about healthcare, what health means to them. You may have people who come more from the region of Amazonia, right? And they think maybe they want some traditional care with alternative care. Maybe they only believe in hot liquids and not cold liquids, or times of day. So it's really respecting their beliefs about health and helping merge them with best scientific practice to get the best outcomes for each patient and family. There's another section on health literacy, which is important because we don't always think about, do our patients really understand what we are saying to them? So we may use very advanced scientific language. That's a thromboembolism, but they don't know what that means. They know, we could tell them, it's a blood clot, or it's blood, cutting off the circulation. It's a clot cutting off the circulation of your blood. So
the way we talk to patients and families is so important, because if they don't understand, they can't work for their own health. Like, they won't know when to take pills, they won't know what to do. So there's a section on how we do that and what we must do in the standard. There's a section on co-production. We know that we get the best results when we work as a team. So the patient, the doctor, the nurses. Maybe this patient also needs long-term care, so we need them to be involved. Maybe they need social work. Maybe they can't get the food they need. Maybe they don't have a clean home to stay in. So we're all going to work together to come up with the medical plan that works best for that individual patient. So we talk about co-production, how to do that in the standard. And finally, our most valuable resource, our workforce. So the people who are actually doing the work, whether it be a doctor, a nurse, nutrition services, laundry services. We need our workforce to be equipped and happy and educated and healthy, right? Healthy. So this is all the aspects of people-centered care that make the standard unique and very important. Paloma? Então, a doutora Ângela começou falando que são temas que ela vai trazer, ela trouxe do tópico 4 ao tópico 8, né, para fazer um recorte, que ela tem muitas coisas para falar e muitas coisas que ela gosta muito, mas que ela precisa ser mais breve, né? Então, ela trouxe do 4 ao 8 e ela trouxe temas importantes que são diferentes na norma. Então, um é trazer a experiência do paciente, né, a experiência do usuário de saúde, como centro e norteador das ações de saúde para trabalhar o cuidado compassivo, né? Aí ela traz um pouquinho do cuidado compassivo, entendendo assim, se eu tenho um paciente que é de uma outra região, uma região, por exemplo, do país mais ao norte, que ele tem as crenças dele popular, que ele tem um jeito de entender saúde e de trabalhar saúde na forma popular, então que o conhecimento científico para ele em alguns momentos não fazem sentido. Então que a gente precisa de fato entender esse contexto do paciente para que a gente possa levar as práticas de saúde e escutar o paciente é importante, porque vai fazer toda a adesão e todo o planejamento do cuidado de forma conjunta, mas nesse cuidado compassivo considerando o que esse paciente tem e traz da sua realidade e traz da sua forma de ver e enxergar a saúde, né? Essa é um ponto muito importante de ser trabalhado em conjunto com a força de trabalho, né? Na saúde não tem só um ator, né? E aí ela traz que a saúde ela tem a parte científica, que é muito importante de ser considerado, mas ela também tem a arte. E é essa arte que o cuidado compassivo ele vai de forma mais abrangente, e aí isso envolve o paciente, a família, a comunidade, o médico, a enfermeira, a nutricionista, né? Toda a equipe multidisciplinar, para que você possa transformar de fato a arte, considerando a realidade do paciente, num cuidado que vai ser compartilhado, vai considerar a experiência dele, vai trazer a coparticipação dele em todo o centro do cuidado, para que a gente possa de fato alcançar os resultados que a gente pretende enquanto equipe, enquanto time. Ok? All right. So, are there ever, for example, there's certain stores maybe in Brazil that you like to go to because the way they treat you, when you walk in, and the service, and that the employees are happy, and everything, it just feels right. So culture is everything in your healthcare organization. If everyone's unhappy, things do not work well. If everything is disorganized, things do not work well. So the standard talks a lot about creating a culture. So I did a word search just so you could see, and these are the exact places in the standard that it requires that you create a culture of something. So when I talk about creating,
these are shall requirements in ISO. It means it must be done. So it's not nice to have, it's a must have. So the organization has to embrace a culture of quality and continual improvement. So you must show that. You must create a culture of quality, starting with strong top management. So there are requirements in there of the things that top management must do, or that mandatory that they do. It says that, oh, I need to move. Okay, that also that, oops, sorry, I'm losing. That the top management structure should create a culture of quality by including, I can't see my screen. Let me see. We are in culture By slide. including quality principles, okay? Yeah. And then you have to create a culture of quality by implementing, empowering, and rewarding quality monitoring. So you're not just monitoring, but you need to empower people to do this quality work and reward them for their work. And then next we talk about a risk. There's a lot in the standard about risk, which I love. That's so well done. So you have to have an organizational culture, which the values and beliefs about risk are shared with everybody, even the people doing the cleaning, the people in the food structure, the people who are in the labs. Everyone needs to know about risk. And then finally, well, not finally, but you have to measure risk awareness. It's a shall. You have to have a measurement system at defined intervals for measuring the awareness of risk culture. And then finally, endorse and cultivate a culture of people-centered care. So we're looking at a culture of quality and continual improvement, a culture of empowering and rewarding, a culture of risk awareness, and a culture of people-centered care. You must show that you have that. Paloma? Bom, ela trata então a perspectiva da cultura, né? E ela fala cultura em toda a organização. E aí a cultura ela só pode ser trabalhada na organização se ela tiver uma alta liderança forte, né? Uma gestão forte desde a alta liderança para descer para os processos, e que a cultura ela precisa permear todos os processos e os princípios dela, né? Entendendo a cultura como crenças e ações, né? Entendendo isso, então ela precisa estar atrelada às pessoas que ali compõem. Então tem que estar atrelada a toda a equipe que vai assistir o paciente, eles precisam estar preparados para isso. E aí entendendo que a cultura está na enfermeira que está lá prestando cuidado, na enfermeira clínica, e está no profissional que está lá na operação, na área não clínica, então está em toda a organização, sempre com foco na melhoria contínua. E a cultura também precisa ser considerada a cultura de monitorar também, e também a cultura de risco, que a cultura de risco é o que ela mais ama de falar da cultura de risco, e essa cultura de risco ela vem trabalhar as pessoas em todos os processos, até os processos que estão mais na ponta, sendo que trazer o olhar da cultura para aquilo que é centrado nas pessoas, né? Então, é o cuidado centrado nas pessoas como elemento norteador da cultura organizacional e como elemento orientativo da gestão de risco. Right. Another area that I love, I'll go fast. I'm so afraid I want Paloma to have a lot of all her time. So I love in the standard, we talk about waste reduction. And when we talk about waste reduction, we know that not only does it decrease cost, it should increase efficiency, but we're also helping the medio ambiente, environmental impacts. We're lessening them. So the cool thing about the standard is it says you must have a plan. So we will expect to see a written waste reduction plan. So it talks about physical waste. We know, gloves, bio waste,
syringes, body fluids. So we need to talk about, what we're going to do with all these different wastes and how we make them. Well, I guess we can't make less body fluids, but how we make less waste. We're not throwing things away when we could reuse. Administrative waste. So are there too many steps to check someone in the hospital? Are there too many steps to discharge someone from the hospital? Are you, doing this work in paper and later having to do it electronically? There's a lot of waste. Then there's logistical waste. Is your nutrition services way over here, and the people that need to eat the beds are way over here, and there's too much logistics? Does it take too long to get to where you need to have maybe your imaging versus where your inpatients are? So the way we move things, you can have a lot of waste. Scheduling. Are we scheduling our healthcare workers and support staff when we need them? Do you have all the people working during the day, but at night you don't have enough people, so you're calling in and maybe paying more, or overtime, so you can reduce waste there. We also, as we know in healthcare, we have a lot of duplication of procedures because maybe this specialist isn't communicating with this specialist. So maybe we duplicate blood work that's already been done. So we need to learn to share and communicate. Maybe someone already had an MRI, but you do another MRI and it doesn't need to be done. So those types of things are very costly, not only time, but money. It's expensive to do these things. So we can cut down there. Then finally, one of the experts mentioned we can reduce corruption, which in certain places, this is probably more common than others. So it's wasteful if, let's say, we hire someone to do our imaging services, but they aren't the best, or maybe they charge more, but because of corruption, someone chose these individuals. So we need to make sure we have different layers of how we approve, for example, vendors, or who's approved to do things, not just perhaps maybe one person looking at the agreements. Maybe multiple eyes is how we can help reduce that type of corruption. So reduction in waste will have very favorable outcomes for not only the patient, but the health system as a whole. Hello, Matt? Bom, outro ponto que ela também ama muito falar é sobre a redução dos desperdícios, né? Então, ela fala dos desperdícios de água e também traz da logística, né? Então, ela dá o exemplo do serviço de imagem. Então, o paciente que está no leito e que vai para o serviço de imagem, ou que está no leito e vai acessar o serviço de nutrição, em toda essa linha, em todo esse fluxo, o que é que a gente pode entender que acontece de desperdício, porque os processos são muitas vezes muito longos e com esses processos longos eu tenho perda de recurso, e a gente com menos recursos, a gente está falando de eficiência, então a gente tem que fazer mais com esse recurso, então a gente não pode ficar desperdiçando esses recursos, né? E isso tem que ser trabalhado e agendado dentro das diretrizes da organização, com foco na redução e na eficiência, para que a gente não tenha duplicação de procedimentos, né? Duplicação de exames que são feitos pelo paciente, e também muitas vezes trabalhar na linha da corrupção, para que de fato a gente tenha o serviço mais limpo e mais elegível, para evitar desperdício desses recursos ao longo de toda a linha produtiva nas organizações. Okay? All right. So I promise you do not have to read all this, but I wanted you to see all the spots in the standard that they talk about your workforce. So your workforce is your greatest access. You cannot provide services without employees. So the standard talks a lot about the well-being of your workforce. It is horrible to train someone
and then have them leave you. It is very costly because leave you because they don't like where they work. So just in a summary, the standard talks about safety and well-being of your workforce, providing them with all the personal protective equipment that they need, that you treat them with respect and dignity, that you have a documented plan to address their health. So this includes physical, biological, ergonomic, how they move, and then psychosocial. And when we talk about psychosocial, the standard means stress. Are they stressed? If they're too stressed to work, they will leave or they will do poor work. We must address that. Are they burnt out? Are they working too much? What can we do for that? And then violence. Ever since it's become very common, ever since COVID, that patients and their families can be violent, aggressively and physically towards healthcare workers. So we need to make sure that we have a plan in place to address this as well. And finally, it talks about workforce complaints and grievances. So you have to have a process in place to listen to your workforce and then do the corrective actions necessary to address any situations. Paloma? Bom, então ela traz um pouco da norma que ela fala sobre a força de trabalho, né, sobre a mão de obra, e que não tem como um serviço bem estruturado não considerar a força de trabalho, porque são as pessoas que fazem. Então, que é importante prover para escutar a força de trabalho e prover um ambiente seguro, do que diz respeito à disponibilidade de EPIs, todo o sistema de emergência de segurança, de chegar até essa força de trabalho, de trabalhar também a saúde, entendendo a saúde, incluindo a saúde física, né, a biológica e a mental. Então, que a gente sabe que tem famílias que são mais agressivas com os profissionais de saúde, em que então a organização ela tem que ter planos e procedimentos para conseguir endereçar tudo isso dentro da organização, protegendo a força de trabalho e criando um ambiente seguro para essa força de trabalho. Que não tem como um trabalhador que está sobre um processo de estresse ou que trabalha demais, que tem muito trabalho para fazer, isso não repercutir e não ter reflexo nos resultados do trabalho dele. Então, que isso precisa ser visto e endereçado por toda a organização. Okay, so in summary, I always like to close with a call to action. So I think the standard is, it's long and it's not complex, but I really think the best way to know it is to get formal training, to know each requirement, especially if you're not used to working with ISO standards, to really understand what a shall means and what that word means. Also, you might want to get some of your employees trained to be auditors, because you have to, under ISO, do audits of your own system. That's how we improve. So auditor training. You want to be one of the first organizations to implement this incredible, effective, life-changing standard. Really importantly, you want to choose, if you go for certification, so you don't have to be certified. You can self-say we're compliant, but to have that actual certification by an outside party, you need to get certified, and you need to choose a certification body that is accredited. Not all of them are. DMV has multiple accreditations, and this is one reason you can trust them. And you want to make sure that the auditors that are auditing you from the certification body know about healthcare. And I know that they have people who are qualified. Finally, share your data and your stories, because we want everyone to see what works and what doesn't work. So it's really good to publish and get the information out there about the standard. And finally, if you work more in policy,
we need to get payers and the Ministry of Health and insurers to reward healthcare organizations who are ISO 71 certified. So this might be that they pay them more money for their services, or that they give them more points, or their preferred healthcare providers if they're certified, because we want them to realize how great the standard is and reward organizations for implementation of the standard. Paloma? Então, ela chama atenção, né, para os treinamentos sobre os requisitos da 7101, para conseguir esses treinamentos, né, tanto do ponto de vista do auditor interno, quanto também dos auditores externos, para a implementação dos requisitos da 7101, que pode ou não ser certificado. As organizações podem trabalhar os requisitos da norma dentro dos processos internos e também alcançar a certificação por alguns organismos certificadores, como, por exemplo, a DNV, né? Escolher a certificação, de fato, é trabalhar o processo de reputação dentro das organizações e melhoria dos fluxos, e sempre trazendo a lógica de compartilhar as informações, sempre com o objetivo da melhoria contínua, do ciclo da melhoria contínua, né? E um outro ponto importante é trazer essa discussão e levar a ISO 7101, por exemplo, para o Ministério da Saúde, para as pessoas que pagam a prestação do serviço de saúde. Então, ela traz a lógica de ter incentivos, né, de ter verba financeira e de ter alguns incentivos e alguns benefícios para as instituições que performarem a 7101, porque, de fato, ela traz essa melhoria contínua. Então, isso é importante de ser estimulado. So thank you. Paloma is probably very tired from talking, and now she has to talk again, but thank you so much for this opportunity. And I'm going to pass the microphone over to, I believe, Paloma. Thank you all. Wish you the best. You're welcome. Thank you, Angela. Thank you, Dr. Angela, for your excellent presentation. And now, vou passar a palavra agora para a doutora Paloma, para ela fazer a sua apresentação, e depois a gente faz algumas considerações finais e responde as dúvidas. Obrigada, Paloma. Obrigada, Andréia. Vou trazer um pouquinho das potencialidades e dos desafios da implementação da 7101 no Brasil, né? É uma norma muito robusta. Quando a gente entende o processo, a história da saúde no Brasil, entendendo o conceito de saúde como o bem-estar completo, né, físico, mental e social, isso como uma determinação da Organização Mundial da Saúde. Esse conceito ampliado de saúde, ele é o conceito que vem na nossa Constituição, né, na Constituição de 88, e ela traz ainda que a saúde é dever do Estado, é um direito fundamental, o acesso universal e equitativo, né? Então, muito alinhado a esse conceito ampliado de saúde, ele se traduz na nossa Constituição de 88. E dentro desse contexto de direito universal, de acesso equitativo, e entendendo o conceito de saúde de forma ampla, a gente consegue mencionar muitas partes interessadas. Então, a gente tem a sociedade, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Ministério da Saúde, a Anvisa, os pacientes, os profissionais de saúde, né, Ministério do Trabalho. Então, muitas partes interessadas com suas complexidades, entendendo a saúde como esse conceito traduzido na nossa Constituição. Então, a gente tem uma série de processos que precisam ser interagidos. No Brasil, a gente tem um sistema misto, então a gente tem a saúde pública, né, o SUS, e também tem a saúde privada. Eles são, por vezes, complementares, então nós temos um sistema misto. Hoje nós temos uma população de 213,4 milhões de habitantes, esse é dado de 2025 do IBGE, né?
sendo que 75, 84% da nossa população depende exclusivamente do SUS. Isso varia de região do país para região, e aproximadamente 25% da população ela usa saúde suplementar. Só que essa população que usa saúde suplementar também utiliza serviços importantes do SUS, como exames, vacinas, né? Às vezes hospitalizações e outros serviços que estão centralizados no SUS. E a gente vive também a mudança da pirâmide etária, onde que a gente tem o maior número de idosos tendo atendimento nos serviços de saúde. Dentro dessa perspectiva, quando a gente traz os dados do SUS, então a gente tem, em média, né, 60% de mulheres que está muito alinhada ao nosso perfil epidemiológico, sendo que a renda média é de R$3.000, né, 67% da população do SUS. E o nível de escolaridade é o nível de escolaridade de ensino médio, e a maioria mora em municípios do estado e do interior do estado. Quando a gente faz a mesma perspectiva para a saúde suplementar, né, dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o nível de escolaridade ele é maior, então a gente vê uma fatia com curso superior. Perfil epidemiológico também parecido, 52% mulheres, com uma faixa de etária também parecida, só que com uma população acima de 60 anos maior na saúde suplementar. Então, a saúde suplementar também já sofre o impacto do envelhecimento da população, com o número de atendimentos maiores do que o setor público, né? E muito concentrado no Sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aí, quando a gente vai fazer um pouco da análise de mercado, né, da efetividade da análise do mercado, o sistema público de saúde, com aproximadamente 2,8 bilhões de serviços realizados por ano, né, essa é a performance, sendo que teve um crescimento importante das cirurgias eletivas, né, e dos procedimentos. Então, a gente chegou a 13,6 milhões, um volume 10% em relação a 2023 e 32% maior que em 2022. E a saúde suplementar sofrendo as pressões dos grandes grupos, né? Custos crescentes para a prestação dos cuidados, o envelhecimento da população, e aí traz o desafio dos grupos e das doenças crônicas, aumento da judicialização e também as ineficiências, muito alinhado ao que a doutora Ângela traz das ineficiências nos fluxos e nos desenhos, como resultado dos processos. Então, dentro desse contexto global, né, de todo o desempenho do país, a gente ainda traz um olhar para os tipos de incidentes notificados. Esse aqui é o relatório da Anvisa, né, que ela traz do período. Então, dos incidentes, os maiores são relacionados aos catéteres, né? Depois, lesão por pressão, queda, falhas envolvendo dispositivos e sondas e evasão de paciente. E quando a gente faz o recorte para o óbito decorrente de evento adverso, então, segundo o gráfico, ele mostra os óbitos. A maior causa de óbito são de falhas relacionadas à assistência à saúde e broncoaspiração e falhas nos procedimentos cirúrgicos, né? Então, é um desempenho que a gente precisa olhar para ele com um olhar muito crítico, entendendo como que a gente é estruturado enquanto país, enquanto estrutura de saúde no nosso país, e quais que são as pressões que a gente sofre, tanto naquilo que é público quanto o que é no privado, e principalmente nessa complementariedade para a busca de sustentabilidade, e mostrando os nossos resultados e o tanto que de fato a gente desperdiça com eventos adversos, com falhas assistenciais e com redundância de fluxos. Aí, nesse contexto, então, a gente traz como que a ISO 7101 pode contribuir tanto para os serviços públicos quanto para os serviços privados pela sua estrutura, né? Pela forma como ela foi construída.
a ISO 7101 ela não é isolada das normas da família ISO, então ela segue a estrutura de alto nível, os 10 capítulos da estrutura de alto nível, né? Por isso que ela vem dentro dessa estrutura, e esses 10 capítulos, desde o escopo, né, até descendo para os processos assistenciais de planejamento, apoio, operação e melhoria contínua. Então, essa também é o formato da estrutura de alto nível, que durante a ambientação dela para o Brasil, a gente trabalhou na tradução e também na harmonização dessa estrutura de alto nível. Essa estrutura de alto nível, ela é importante porque ela padroniza as famílias, então ela fica mais fácil, torna-se mais viável eu fazer sistemas de gestão integrados, né? Sistema de gestão multinormas, cada norma tem a sua potencialidade e o seu plano de ação mais eficiente. Então, essa integração, ela se torna mais fácil, inclusive para os comitês técnicos, na hora de conversar tecnicamente sobre as normas, né? E também na agregação de valor para o usuário. A estrutura de alto nível, ela permite que se gere valor para o usuário pelo seu desempenho, né? Trago aqui alguns pontos, a doutora Ângela também trouxe alguns pontos na apresentação dela sobre o sistema de gestão da qualidade nos serviços de saúde, né? Então, é uma complementação. Então, de fato, é trabalhar o sistema centrado nas pessoas, né? Com respeito, compaixão, coprodução, equidade e dignidade. Isso vem como requisitos da norma, né? A identificação e o mapeamento dos riscos em toda a estrutura dela. O monitoramento e avaliação dos processos clínicos e não clínicos, para a gente entender como que é o desempenho desses processos. E também garantir a segurança para os pacientes e para a força de trabalho. Então, tudo isso constitui capítulos da norma estruturados para conseguir alinhar de fato aquilo que a gente ainda tem de fragilidade enquanto organização, enquanto de sistema de saúde, para trabalhar os processos internos e o desempenho. Quando a gente fala foco no usuário do serviço de saúde, né, é para de fato escutar esse usuário e aprender com a experiência desse usuário, né, e tirar lições aprendidas do que eles nos trazem do ponto de vista de segurança e qualidade desse cuidado, para que a gente possa promover mudanças substanciais e efetivas nos serviços de saúde. O acesso ao cuidado é outro requisito, é outra seção da norma. Essa é uma seção que ficou muito robusta e muito alinhado ao que a gente traz de diretriz na nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição, né? Então, de trabalhar o acesso equitativo aos serviços de saúde. E esse acesso equitativo, gente, de acesso ao cuidado, mas também de gerenciamento de riscos financeiros, né? Para que eu não tenha desperdícios e que eu também não perca o foco das minhas populações vulneráveis, as que estão sendo atendidas no meu serviço, e que eu não perca o foco da vulnerabilidade. E ela também traz o acesso universal. Então, é uma norma, de fato, que ela é muito alinhada àquilo que a gente tem de diretriz no nosso país. E no acesso universal, ela ainda traz a meta de sustentabilidade, né, a ODS. Então, essa meta, ela vem do desenvolvimento sustentável, ela está alinhada à meta 3, né, de saúde e bem-estar, e ela traça alguns objetivos do desenvolvimento sustentável que foi pactuado, como alguns requisitos da norma. E trabalhando as competências, gente, um ponto que ficou muito robusto na norma é o estabelecimento dos privilégios, né, dos privilégios dos profissionais. Então, todo profissional que ele presta assistência ao paciente, que ele está na linha de produção, seja esses profissionais clínicos ou não clínicos, eu estabelecer quais são os privilégios que eles têm, mas entendendo o privilégio, esse conceito para nós no Brasil ele é um pouco diferente, né? Porque eu não estou falando de privilegiar alguém, mas de fato saber o escopo de atuação de cada profissional e o que cada profissional entrega
dentro do seu escopo de atuação para os pacientes e eu gerenciar isso como resultado do cuidado. Então, isso é o conceito de privilégios, né, dos profissionais. Então, é aquilo que ele tem permissão para fazer dentro do seu escopo de atuação. E um outro ponto importante é sobre trabalhar e treinar a mão de obra, né, treinar os colaboradores para, de fato, conseguir respeitar as preferências dos pacientes e as escolhas, de fato, conseguir fazer do processo de cuidado, que a doutora Ângela trouxe muito bem como arte, né, que o cuidado também é arte, para que esse processo de cuidado ele seja um cuidado compassivo, que considere os componentes e as crenças e a cultura do paciente, que ele seja coproduzido, né, pelos profissionais e pelo paciente, e que eu trabalhe também o consentimento informado desses pacientes, mas o consentimento informado esclarecido, né, para que o paciente ele possa fazer coprodução, para que ele possa dar o seu consentimento formado e participar do seu tratamento de forma de fato esclarecido. E aí também vem os requisitos de letramento em saúde. Requisitos esses que também vão nortear toda a norma, para que a gente possa trabalhar sempre a autonomia do usuário e trabalhar a gentileza inteligente, né? Que é essa troca de informações entre os usuários e quem está prestando serviço para a estruturação do cuidado em saúde, para a estruturação do plano de cuidados e para que eu possa nortear os resultados que eu almejo alcançar, né? Então, essa é a estrutura da norma, muito alinhada, gente, ao que a gente traz de resultado do nosso país. E a norma ainda ela contribui para as organizações porque ela tem capítulos das metas internacionais de segurança do paciente. Então, ela traz uma seção só de identificação do paciente, segurança da cadeia medicamentosa, cirurgia segura, controle de infecção, né? Prevenção de quedas, lesão por pressão e tromboembolismo. Dos nossos resultados de eventos adversos que a Anvisa traz, a gente tem muitos eventos relacionados à lesão por pressão, à queda e a tromboembolismo, né? Então, os nossos resultados demonstram fragilidade nesses protocolos. A norma traz como seção a segurança do diagnóstico, né? Como que a gente consegue garantir diagnósticos precisos e seguros, e também toda a segurança da linha do sangue, né? Sempre com foco no monitoramento desses resultados para promoção de melhoria contínua. Então, a estrutura da norma, gente, baseada em diretrizes internacionais e baseado naquilo que vem de melhor prática do mundo inteiro, está muito alinhado à nossa Carta Magna, né, a nossa Constituição no conceito de saúde, está muito alinhado às diretrizes orientativas do nosso Sistema Único de Saúde e também da saúde suplementar, e ela vem de encontro àquilo que a gente ainda tem de fragilidade nos resultados assistenciais, seja quando a gente pega dos resultados publicados pela saúde suplementar ou quando a gente olha os resultados do Sistema Único de Saúde. Então, ela tem uma aderência muito grande no nosso país. É isso que eu tinha para trazer um pouquinho hoje para vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigada, doutora Paloma. Excelente apresentação. Nós já estamos aqui encerrando, mas temos algumas perguntas que chegaram pelo chat. Eu vou ler aqui e aí vocês fiquem à vontade, doutora Paloma e doutora Ângela, para responder. A primeira pergunta é: para uma clínica já acreditada em nível 3 pela ONA, quais são as principais diferenças e complementos que a ISO 7101 traz em relação a outras normas de gestão da qualidade em saúde? Pergunta realizada pela Mariana Borges. Dr. Angela, the question is, for a clinic already accreditation at level 3, on a level 3, what are the main differences between the ISO and the ONA?
So I think that may be a question for you, Paloma, because I know I'm sorry, the person who asked, I know the minimum about ONA. I just know the different levels and what's required at each level. But the actual specifics of level 3, I do not know them all. But do you know, Paloma? Yes. Okay. Todas as normas, gente, que compõem o sistema de gestão, elas são normas complementares, né? Cada norma tem a sua potencialidade. A ONA é uma norma extremamente robusta, extremamente complexa nos seus 3 níveis, né? E a ISO, ela vem como uma proposta da saúde, muito complementar ao que a ONA traz, e ela traz alguns pontos importantes, que é o letramento em saúde, o cuidado compassivo, né? Então, a coprodução. Então, esses pontos de diretrizes internacionais, a ISO 7101, ela traz como foco da estrutura dela. E para uma instituição que já é acreditada nível 3, os pontos de convergência, de monitoramento, de análise, de melhoria contínua já vai estar implementado, mas essa organização aprofunda nesses grandes temas de cuidado compassivo, de gentileza inteligente, de coprodução, de letramento em saúde. Então, é um aprofundamento nessas diretrizes, nesses requisitos. Perfeito, doutora Paloma. É isso mesmo. Tem mais uma pergunta. A Marina Colares pergunta sobre o cuidado compassivo. Quais as dicas que as convidadas dariam para mensurar esse dado nas organizações? Se teria exemplos de indicadores para compartilhar nesse sentido? Dr. Angela, the second question is, regarding the compassionate care, what tips would you give for ensure this data in organizations? So really the tips, there are so many ways. I mean, you can get, a doctorate just in patient experience or compassion. So there are so many ways to do this. But what I would do is get the standard, and it literally says, compassionate care, and under it says everything you should do. So there's no guessing, and then there's a definition of it in the standard. So my recommendation to be in compliance would just to go by what it says that you have to do and make sure you do all that. The great thing, as you know, Andrea and Paloma, with ISO standards is most of the time it tells you what you have to do, but you have a little room to decide how or what works best for you. So. Doutora Ângela traz assim, que o cuidado passivo vem lá na norma e vem explicado, é uma estrutura da 7101, né, que traz essa compreensão pelos profissionais do cuidado que é levado até o paciente, considerando que o que ele vivencia, né? E o importante da ISO é que ela não fala o como, né? Nenhuma ISO, e a 7101 também, ela não fala o como, mas ela fala o que fazer, mas que você pode olhar isso nos diferentes processos, pelos diferentes profissionais, como que você vai trabalhar para garantir a conformidade com esse requisito. E assim, do meu ponto de vista, assim, o cuidado compassivo, ele está muito atrelado aos planos de cuidado, né? Aos planos de cuidados multidisciplinares, né? Então, na verdade, é entender dentro da estrutura do plano de cuidado daquele paciente que está ali, mas aí não é só o plano de cuidado de quem está lá assistindo o paciente, né? Então, não é só do enfermeiro, não é só do médico, não é só do nutricionista. É desde quando ele acessa, né? Quando ele está lá na recepção que ele vai acessar o serviço. Quando ele chega, quando ele tem a demanda dele para dentro do serviço. Todos os profissionais, sejam clínicos, os assistenciais ou não clínicos, que ele consiga ver o paciente
considerando a sua cultura e considerando aquilo que ele traz. Não tem como ele atender um paciente na recepção se ele não consegue entender as orientações ou se ele tem uma cultura diferente e ele não consegue evoluir no cuidado e naquilo que ele precisa. Então, é estruturar uma jornada assistencial de cuidado compassivo, desde a entrada até o plano de cuidado, né? E isso por todos os profissionais que compõem o atendimento desses pacientes. Então, faz cuidado compassivo, gente. A recepção, faz cuidado compassivo. A equipe da segurança, né? Faz cuidado compassivo. Os profissionais assistenciais, os profissionais dos processos de apoio e também dos processos de diagnóstico. Então, ele é bem transversal para eu entender a peculiaridade do paciente, as suas crenças e seus valores, para que eu consiga ofertar o cuidado alinhado a isso, para que eu também tenha adesão ao plano de cuidado e que eu tenha, de fato, o resultado que eu espero para esse cuidado. Paloma, e também os cuidadores, né? Pensando aí também nessa inversão da pirâmide, né, populacional aí, onde a gente tem um crescimento dos idosos, né, usufruindo, né, do cuidado centrado, o engajamento com todos os cuidadores e os familiares nessa cadeia de cuidado compassivo, né? Então, acho que é muito importante. Tem mais duas questõezinhas. Uma na verdade, ela pergunta, a Maria Fernanda Moura de Souza, ela pergunta se a norma, a ISO 7101, ela pode ser disponibilizada após o webinar. Então, eu vou tomar a liberdade de responder essa questão, que é uma questão mais comercial, né? A norma, ela não é disponibilizada, né? Ela foi internalizada pela ABNT, que tem a detenção dessa norma aqui no Brasil, e ela é comercializada. Nós, da DNV, como certificadora, nós já estamos disponibilizando o curso de interpretação desta norma, já está disponível no nosso site, e nós disponibilizamos também um QR Code aqui no começo, vamos disponibilizar essa apresentação depois, para quem tiver interesse, e também o curso de auditoria interna para essa norma, né? E realizamos também esses cursos em company, tá? Então, é só nos procurar. E estamos também divulgando a norma para as instituições que já queiram a certificação, tanto as que já são certificadas, como uma certificação integrada entre as normas, ou quem quer iniciar o processo. Tem mais uma pergunta aqui, que também é mais técnica, quanto à experiência do paciente. A ISO traz algum marcador a ser implementado ou indicador de referência para a medição? Dr. Ângelo, the question is, regarding the patient experience, does ISO provide any indicators to implement or any reference to implement this measure? Your microphone. Microphone. So just like with compassionate care, it says that evaluation of patient or service user experience shall include, and then it tells you what it must include. So you could call these indicators, but it also says that the way you measure this should be like a validated and reliable type of measurement. So you need to make sure that you are measuring all that the standard says, but you should also add in there all the indicators, whether they're national for Brazil and they're required, or the really special things that are unique about your organization that you want to know, because you're all unique. So it gives you some flexibility, but it also tells you very specific things.
Ela traz que, assim como o cuidado com o passivo, a norma ela traz o que fazer, não como fazer, e lá ela explica o que é essa experiência, mas o que a norma traz é que precisa ter um método que ele é validado para que tenha-se veracidade dos resultados. Então, é um método validado. E a escolha desse método pode ser alinhado às diretrizes do nosso país, ou se a gente tem algum método validado para isso, né? Ou aquelas diretrizes que a gente já sabe para avaliar a experiência do paciente. Isso. É isso mesmo. Quando a gente vai falar de experiência do paciente, a gente tem algumas metodologias que são validadas internacionalmente, né? A norma não referencia nenhuma metodologia, tá, gente? E não referencia nenhum indicador para falar de experiência do paciente. Ela fala que você tem que monitorar, aferir, né, a experiência do paciente por um método validado. Então, o método tem que ser validado, mas ele não fala qual. Mas já tem publicado na literatura internacional metodologias de avaliação de experiência do paciente. Perfeito, Paloma. Agora nós já extrapolamos um pouquinho o tempo, mas tem uma pergunta bastante importante, vou direcionar para você, doutora Paloma, que é também nossa expertise tradutora da Dias Niarro. O Eduardo Cesário pergunta se, como pré-requisito da norma Niarro, é possível migrar para ISO 9000 ou para ISO 7101. Como pré-requisito da norma, acho que o que ele quer dizer é se é possível, até depois ele complementa, né? Se é possível migrar da norma da ISO 9001 para 7101, mas que ele já tem a Dias Niarro, né? Tá. É possível, sim. A 7101 ela vem numa estrutura de alto nível, né? Como qualquer norma da família ISO, então a migração ela é possível. Mas o que é importante, assim, a organização considerar? A 9001 ela é uma norma de organização do sistema de gestão. Então, ela é uma norma de sistema de gestão. Mas a 7101 ela é uma norma de sistema de gestão da qualidade, em serviços de saúde. Então, tem especificidades específicas, tem especificidades dos serviços de saúde e a ISO 9001 especificidades do sistema de gestão da qualidade. Então, provavelmente sim, né? É possível migrar fazendo toda a avaliação do sistema de gestão, mas como também a gente pode fazer um sistema de gestão integrado, né? Fazer uma auditoria integrado, 9000 e 7101, que nas auditorias integradas a gente ganha em escala, né? Ganha em eficiência financeira. Aí a Andrea já entra nessa parte aí do sistema de gestão integrado, porque as normas são harmonizadas. Perfeito, é isso mesmo, Paloma. As normas são integradas e é possível uma auditoria, né, integrada, como a gente faz integração de outras normas. Bom, Andrea, eu gostaria de agradecer. Andrea, Olá. It looks like Angela would like to talk something about this question. Angela, do you raise your hand? Sorry. Okay. I can tell it was about ISO 9001. And just so you know, Angela, sorry, do you understand the question? I can read the question. Perhaps you would like to share something. No, what I wanted to say is I can tell what he was asking. And I have, I did once a comparison of them both to show kind of where the differences is and the highlights. So it's in English, but I will send it to Andrea. You can send it through Google Translate and you can, give it out to whoever you want to. So I'll do that for you. Thank you so much, Dr. Angela. Then, because the time, unfortunately, finalizations, this
webinar. Thank you so much, Dr. Angela, for amazing presentation and contribution. And Paloma, thank you. Muito obrigada a todos. Thank you for all. Bye-bye, girls. See you soon. Bye-bye.